Graça e paz, amados. Jesus abençoe grandemente sua vida. Você que está em casa também nos acompanhando. Que Deus seja sempre abundante. Nós estamos felizes, mais uma vez, estarmos na casa do Senhor, poder adorar o nome do nosso Cristo. E Deus é fiel, pois até aqui tem nos ajudado. E que bênção, viu? Poder estar na casa do Senhor com muita liberdade, poder adorar o nome do Senhor. E isso é muito bom. Irmãos, eu acredito que a maioria já está acompanhando o que tem acontecido lá em Israel. E claro que é inevitável não falar do que está acontecendo lá em Israel. Nós temos o nosso tema do mês e eu fui incumbido também de trazer as mensagens em cima desse tema. Onde está o seu coração? Mas a gente sabe que quem manda na gente é o Senhor. E me preparei para esse tema durante a semana inteira, e quando foi ontem, Deus falou muito forte ao meu coração para que eu pudesse ministrar para a igreja a respeito do que tem acontecido lá em Israel. Eu vou pedir para o pessoal da internet de dar um ok aí, está tudo bem com o som. Aqui a imagem está sendo transmitida, está tudo ok, mas me fale aí se o som está chegando também de maneira satisfatória para você que está nos acompanhando de casa ou do seu trabalho, onde quer que você esteja, dê esse feedback aí no canal do YouTube. E eu estava me preparando, na dependência do Espírito Santo, para ministrar em cima desse tema quando a surpresa desagradável aconteceu, aquele ataque terrorista em Israel. Não se trata de uma guerra, simplesmente uma guerra, mas tem todo um esquema espiritual, satânico, por trás do que está acontecendo. Eu disse para Deus nas minhas orações, e isso me deixa apavorado, porque a gente se prepara para algo e Deus, de repente, Ele muda o nosso coração e a gente tem que depender mesmo do Senhor para que Ele venha falar conosco. Dá medo. E eu disse para Deus o seguinte: olha, então venha me usar como instrumento e venha alertar o teu povo para uma ordem muito clara nas Escrituras, mas que também venha falar dentro desse tema que a gente tem abordado agora no mês de outubro. E Deus tocou no meu coração e eu trouxe como tema Jerusalém, nosso tesouro. Eu ia falar a respeito daquilo que rouba o nosso tesouro, porque a Bíblia diz que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 6, porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E eu ia falar a respeito de que a ansiedade tem roubado muito isso. E Deus fala que é para a gente colocar Jerusalém como nosso tesouro também. E claro que a gente sabe que aquilo que a gente mais valoriza, a gente coloca nossas energias em cima disso. Então vamos valorizar Jerusalém, vamos valorizar Israel, vamos valorizar a nação santa, por conta de um mandamento que encontramos nas Escrituras, entendendo por que tudo isso tem acontecido. E por que tudo isso talvez seja um prenúncio de algo muito pior que está para acontecer. Lembrando, a gente tem aqui até nosso quadro aqui, esse quadro memorável. Nós temos aqui o muro, o que restou pelo menos parte aí do muro que protege Israel. Nós temos aqui os dois portões de ouro, chamado Golden Gate. E aqui é como se a gente estivesse, só para você ter uma ideia, onde eu estou e onde vocês estão, é como se a gente estivesse no monte que Jesus vai voltar. E a gente está olhando para Jerusalém. Você está como se você estivesse no monte onde Jesus foi assunto ao céu, ele subiu aos céus, e ele vai voltar ali, ele vai pisar ali de novo e vai olhar para essa cena. Se esse cenário ainda estiver de pé. A gente sabe e precisamos falar com Deus para que Ele venha nos dar entendimento para saber de fato todos esses sinais descritos nas Escrituras e o motivo do que está acontecendo em Israel, que não é obra do acaso. Então eu convido você a fechar os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento. Pai santo e querido, obrigado Jesus, mais uma vez te agradecemos, Senhor, por tua bondade, teu amor, tua fidelidade, Senhor, e por amor do teu nome, nós somos o que somos, porque importa que o Senhor cresça e que cada um de nós venhamos a diminuir. Pai Santo, nos desperta para esses eventos que estão acontecendo no mundo, principalmente na Cidade Santa, para que possamos entender e não ficarmos alheios, porque a gente sabe que o fim está próximo,
A Bíblia também declara que aquele que se limpa, continue limpo. E aquele que está sujo, que se suje ainda mais. É bem verdade que o Senhor é longânimo, como a tua palavra também revela, não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. E a gente sabe que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor está além do tempo. Então, Pai, nos traz a consciência e nos mostra, de fato, aquilo que realmente tem valor, para que venhamos colocar as nossas motivações, as nossas energias, naquilo que realmente importa, porque são tesouros eternos. Fala conosco, meu Deus, assim como o Senhor tem falado através dos louvores, das orações e também da tua palavra que será ministrada. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, tudo isso que vem acontecendo em Israel não é nada novo, mas a Bíblia nos chama a olhar para esses eventos. Então imagine você na sua casa, você com sua família, você orando, você lendo a Bíblia, você ouvindo uma música, assistindo uma série, jogando um videogame, e de repente você é surpreendido com um míssil. Simplesmente um míssil detona a sua casa, e ninguém sabe de onde veio e como as coisas acontecem, e prédios residenciais desabando, pessoas sendo sequestradas, sendo feitas de reféns. Eu estava vendo um documentário hoje, uma reportagem hoje, e disse que isso é tão sério que, só para você ter uma ideia, o grupo terrorista que está por trás disso, quando ele sequestra alguém, principalmente de Israel, no último sequestro que teve, a negociação foi para que mais ou menos, aproximadamente 1000 terroristas fossem trocados por um refém feito de Israel. Agora, eles têm uma estimativa que tem mais de 60 israelitas como reféns. Eu vi uma cena deplorável, não sei se era uma repórter, era uma mulher, ela estava sendo puxada pelos cabelos, ela estava ferida, e assim, num ato de brutalidade, você via que o desespero era tanto dessa mulher, que ela tinha feito as necessidades dela na própria roupa. Você via que ela tinha ali de pavor. Eles não tiveram nenhum pudor de mostrar isso, eles mostraram. Tem muita coisa horrenda circulando. Você que não tem coração forte para isso, você não veja, porque é realmente muito deplorável. É um ataque covarde que está sendo comparado ao 11 de setembro, aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, ao 11 de setembro de Israel. E a resposta já está sendo dada, uma resposta muito rápida. E Deus, Ele quer nos alertar, quer chamar a nossa atenção, porque a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então a gente tem que estar atento com aquilo que a gente consome em termos de informação. É bem verdade que é como se fosse uma formiguinha tentando atacar um leão. Mas você já foi picado, já foi mordido por uma formiga e sabe que dói. Dói bastante, a depender da formiga, você sente, você sabe que é uma dor, mas você esmaga a formiga. Então toda a resposta que já está sendo dada, ela vai assustar muita gente, porque a nação santa, ela está preparada para responder à altura, a defender o seu território, e a gente sabe que muita gente inocente vai morrer do outro lado. Porque os covardes terroristas, eles se apropriam de homens, mulheres, crianças, para lançarem os seus mísseis, e quando a resposta é dada, a mídia vai noticiar que olha só a covardia de uma nação com poder bélico, matando crianças, matando jovens, e você vai ouvir muita coisa desse tipo. E isso tem inflamado o mundo e mostrado para as pessoas um lado que a Bíblia não se refere a respeito da nação santa. Israel deixou de ser nação por quase 2000 anos. Em 1947, 1948, o presidente da ONU na época, que era o Oswald Aranha, ele presidiu a Assembleia da ONU. Em 1948, Israel voltou a ser nação, e isso não aconteceu com nenhuma outra nação na história. Imagine que em 1947 os rolos do Mar Morto são descobertos, são resquícios das Escrituras, e aquilo foi um presente de Deus para a nação, porque o que nós temos hoje, o que você tem em mãos como Bíblia, você tem nada mais, nada menos do que cópias dos originais que foram escritos. Mas sempre pairava aquela dúvida, será que o que temos em mãos é confiável? E de repente Deus presenteia a nação de Israel, não era nação reconhecida até então, em 1947, quando esses rolos do Mar Morto são descobertos. E quando se compara com as cópias que nós temos, com os originais que foram descobertos,
se vê que nada foi alterado, mostrando a fidelidade do Senhor em cuidar do seu povo. E em 1948, a Assembleia da ONU acontece, um brasileiro presidindo, e de repente a nação de Israel volta a ser nação. De lá para cá, muita coisa horrível tem acontecido, e a mídia, na sua maior parte, ela não está preocupada com isso, e pinta um retrato horrível da nação de Israel. Mas eu pedi a orientação de Deus, porque eu sei que é um assunto muito complexo, e disse para Deus o seguinte: Senhor, me revela daquilo que o Senhor já tinha me mostrado nos meus anos de estudos no seminário, só me traz à memória de maneira muito clara e dinâmica, para que eu seja um instrumento nas suas mãos, para alertar as pessoas onde foi que tudo isso começou, e por que isso tem acontecido. Então, quando a gente olha esse chamado de Deus para orar pela paz de Jerusalém, a gente tem que entender a importância que a cidade santa, ela tem nas Escrituras, na minha vida e na sua vida. Por isso que quando eu intitulo a mensagem Jerusalém, o nosso tesouro, é para que você tenha a nação santa como um verdadeiro tesouro e você se prontifique a orar por essa nação, respeitando e obedecendo o mandamento bíblico. Onde é que tudo isso começa? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. O ponto de partida está aqui em Gênesis, no capítulo 12. Você que está acompanhando na internet, já compartilha com seus familiares e amigos, porque logo, logo, isso aí deve sair do ar. Não deve ficar muito tempo no YouTube. A gente, quando termina o culto, a gente corre para fazer as edições, para salvar os vídeos, para não sofrer nenhum bloqueio. Mas compartilha com seus familiares e amigos, porque o tempo está próximo e a gente precisa realmente gastar as nossas energias, na verdade, investir as nossas energias naquilo que realmente importa. Gênesis capítulo 12. Você tem? Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 12, a partir do versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Deus está falando com Abraão. Deus, na sua autoridade, na sua onipotência, ele determina, ele não pede, mas ele ordena que Abraão, ele saia da sua terra, da sua família, e que ele siga para uma terra que Deus iria mostrar. E Deus disse o seguinte, versículo 2: de ti, Abrão, de ti farei o quê? Como é que está na sua Bíblia? Notem, isso é muito importante. Deus diz para ele que fará dele uma grande nação. E diz mais, é o Senhor, por amor dele, para com ele, porque tudo é por ele e por meio dele, para ele, diz assim, ó: e te abençoarei. E diz mais: e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Versículo 3, irmãos, preste atenção nisso aqui. Abençoarei os que te abençoarem. E diz mais: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a Bíblia fala, no versículo 4, partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Irmãos, tudo começa aqui. Claro que a gente não está aqui para mostrar ou tentar convencer se há alguém aqui que não conhece a Deus, não entregou a vida a Jesus. Você tem todo o direito de questionar. Você que está em casa acompanhando também. A gente não quer dizer para você, olha, você é obrigado a crer nisso, você tem que crer dessa forma. A gente não faz isso porque o poder da crença não vem de nós. Por mais que eu leia aqui, por mais que eu apresente aqui, eu sei que vai ter pessoas que irão contestar, e as pessoas são livres para isso. O que a gente precisa entender é que não é por força nem por violência, não é pela vontade humana, e sim em Deus, em exercer a sua misericórdia. Você que entregou sua vida a Jesus um dia, com certeza Deus falou ao seu coração, e você não teve como resistir, você se entregou a Deus. E as coisas começaram, a sua mente começou a se abrir para a verdade de Deus. Só que isso você não tem como colocar na cabeça de quem é incrédulo. Então eu preciso deixar muito claro que isso aqui não é uma posição minha, não é uma opinião minha, mas apenas mostrar na palavra onde tudo começou e por que essas coisas têm acontecido. A gente não pode se esquecer de algo muito importante que aconteceu depois desse chamado
que Deus realizou na vida de Abraão, mostrando que a partir dele teria uma promessa, teria uma terra, teriam bênçãos. A gente sabe que depois de tudo isso, você que estuda a Bíblia, sabe que o povo de Israel, na sua formação, ficou cativo do Egito. E isso durou pelo menos uns 400 anos. Muita gente nasceu, muita gente morreu e não viveu essa promessa de Deus. É muito importante você guardar isso, porque em Êxodo, no capítulo 19, avance para Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19. Depois dos 400 anos de escravidão no Egito que o povo estava enfrentando, depois você pode acompanhar a história, você sabe que o povo ele é liberto das mãos de Faraó. Deus então dá início a toda a jornada com o povo de Israel para a terra prometida. E em Êxodo capítulo 19, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim, você tem? Diz assim, 19, Êxodo 19, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 6. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto de do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, olha o que Deus disse para o seu servo. Assim falarás a quem, irmãos? À casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Guarde isso, Israel, Jacó, por que Deus traz esses trocadilhos? Olha o que Deus diz, versículo 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre o que, irmãos? Dentre todos os povos. É Deus quem está dizendo. Deus está dizendo algo muito importante aqui e ele declara, dizendo, porque toda a terra é minha, é Deus quem está falando. Toda a terra pertence a mim, mas eu, por livre e espontânea vontade, não tenho que prestar contas a ninguém do que é meu. Deus diz, eu faço, o que quero com o que é meu. Eu escolhi vocês como povo. Toda a terra é minha, mas eu escolhi vocês como povo. E a gente não pode questionar a Deus. Aí alguém pode dizer assim, mas muitas religiões vão apresentar os seus deuses. Aí eu volto na mesma máxima. Se o Espírito Santo não revelar para você, não vai adiantar nada. Eu ensinar, eu mostrar, não vai fazer diferença. É por isso que é algo sobrenatural. É a palavra de Deus sendo ministrada, a palavra de Deus preservada e Deus alertando ao povo dele, olha, eu sou o soberano, toda a terra é minha e eu decidi escolher um povo, ponto final. É o que Paulo, quando escreve aos cristãos em Roma, ele combate porque houve muito argumento do tipo, lá em Romanos no capítulo 9, muitas pessoas estavam dizendo, por que Deus faz isso? Por que Deus escolhe? Por que Deus salva um e não salva outros? E aí Paulo diz assim, quem és tu, homem, criatura, para contender com o seu Criador, porque me fizeste assim ou porque faz tal coisa? Acaso não tem o oleiro, para da mesma massa fazer vasos de honra e fazer vasos de desonra? Quem és tu que questionas a Deus? Paulo diz isso, porque estava no meio do povo de Deus um burburinho de que Deus não pode escolher um povo para ele, não pode escolher quem vai ser salvo, que é a injustiça de Deus. Quem somos nós para questionar Deus? Então Deus decide, de toda a terra que é dele, escolher um povo para ele. E para esse povo, Deus diz, olha, vai ter leis para vocês, leis de alimento, leis de se vestir, leis das festas, vai ter mandamentos para vocês. E se vocês obedecerem, eu serei o vosso Deus. E vocês serão minha propriedade particular. É importante isso, porque ele diz, vós me sereis, olha só o versículo 6, vós me sereis o que, irmãos? Reino sacerdotal, reino de sacerdote e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel.
o que culmina naquela ratificação que Pedro, um pescador, diz que nós somos. Olha só, nós que nem éramos povo, Paulo fala aos irmãos em Éfeso, e Pedro diz, vocês agora são nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, para proclamar as virtudes. Irmãos, isso é maravilhoso, e isso casa, e é de suma importância, porque nos mostra que realmente vale a pena investir o nosso tempo e as nossas forças em tudo aquilo que é espiritual, porque Deus fez tudo por nós. Mas vamos lá, não vamos esquecer de Abraão, porque de acordo com a Bíblia e a tradição judaico-cristã, a gente sabe que Abraão ele teve vários filhos. Só que 2 filhos são os mais notáveis. E é aqui que começa essa briga histórica chamada de Guerra Santa, como se houvesse Guerra Santa. Lembrando que o que aconteceu agora em Israel não tem nada a ver com guerra. Tem a ver com atentado terrorista de um grupo fanático, simplesmente para causar essas barbáries que vêm acontecendo. Pois bem, os 2 filhos notáveis. Primeiro, Ismael. Gênesis no capítulo 16, você pode tomar nota, em casa você lê. Ismael foi o filho de Abraão, mas não foi filho dele com a esposa dele. Foi filho dele com a concubina, com a serva da mulher dele, Agar. E de acordo com a Bíblia, em Gênesis capítulo 16, você vai ver que Ismael, ele é considerado ancestral de tudo aquilo que nós conhecemos hoje como os árabes. E como uma figura importante para o islamismo.